Bem, amores, agora a nossa aula de história. Para a aula de história de hoje, nós vamos estudar da página 26 até a página 29 do nosso livro. E ao fazer a leitura dessas páginas, vocês vão descobrir o nosso assunto da aula de hoje, que é sobre a República da Espada, o governo provisório e o governo constitucional. A República da Espada ganhou esse nome porque os dois presidentes que governaram o nosso país depois do fim da monarquia, esses presidentes eram militares. Então, a República da Espada ganhou esse nome justamente por conta desses presidentes, que eles eram militares. Sobre o governo provisório, Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi o primeiro presidente do Brasil, depois do fim da monarquia. E como o próprio nome diz, ele governou o Brasil de uma forma provisória, durante os anos de 1889 até o ano de 1891. Uma coisa importante que aconteceu aí durante o governo provisório foi a criação da nossa bandeira nacional com esse lema Ordem e Progresso. Só que durante o governo provisório as pessoas estavam insatisfeitas, militares, deputados, a população, porque queriam legitimar o cargo de presidente. E para que isso acontecesse, seria necessária a criação de uma nova Constituição, uma Constituição que fosse republicana. Então, no ano de 1891, foi criada aí a primeira Constituição republicana no Brasil. O nosso livro, ele traz aí 4 itens importantes dessa Constituição. A manutenção do sistema republicano, com a escolha de presidente aí a cada 4 anos, e isso acontece nos dias de hoje, continua assim. O direito ao voto aos homens maiores de 21 anos, reparem que as mulheres não entram nesse direito, durante esse ano, e hoje já é bem diferente, as pessoas podem votar a partir dos 16, como facultativo, podem ou não votar, mas a partir dos 18 é obrigatório, e hoje as mulheres também podem votar. A transformação aí das províncias em estados, isso você aprendeu na aula de geografia, A divisão política do Brasil começou com capitanias hereditárias, depois para províncias e por último foram os estados. E essa divisão é até hoje dessa forma. E a determinação da liberdade religiosa. Hoje o Brasil ele é considerado laico. O que palavrinha é essa? É justamente a liberdade religiosa. É você poder praticar a sua religião, o seu culto religioso. Porque antes o Brasil, ele era somente a religião católica era praticada, como se fosse a religião oficial do país. E hoje não, Então isso vem desde a Constituição de 1891. Bem, sobre o governo constitucional. Constituição promulgada, legitimada e o cargo do presidente, Então o governo deixou de ser provisório e passou a ser constitucional. Só que as insatisfações do governo do Marechal Deodoro continuaram, porque ele era muito rígido, Ele era um presidente muito autoritário. Eu mandava e vocês obedeciam. E isso causava uma insatisfação, sobretudo lá com os próprios militares, A população, deputados, senadores, a classe política, toda insatisfeita. Então, o Marechal Deodoro foi destituído e quem assumiu o governo foi um outro marechal, que foi o Floriano Peixoto. Vocês vão descobrir aí ao fazer a leitura dessas páginas. Só que o governo do Marechal Floriano Peixoto, ele também foi um governo marcado por crises aí. Ele enfrentou 2 movimentos opositores contra o governo, que foi a Revolta da Armada, a Tia Jaque postou um vídeo sobre isso, e a Revolução Federalista. A Revolta da Armada aconteceu no Rio de Janeiro e a Revolução Federalista aconteceu no sul do país. Vocês vão ver aí um vídeo explicativo desses 2 presidentes, o Floriano Peixoto e o Marechal Deodoro da Fonseca. E ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro justamente por vencer esses 2 movimentos aí opositores do seu governo. Bem, vocês vão assistir os vídeos que a Tia Jaque passou sobre esses 2 presidentes, que governaram o país durante esse período aí chamado de República da Espada. E logo após vocês vão fazer as atividades.
As atividades da página 28 é uma perguntinha, e na página 29 também são perguntas, né? E a diferença e a semelhança entre os governos, tá? Vocês vão estar aí respondendo entre o governo do Marechal Floriano e o governo do Marechal Deodoro. Então, portanto, amores, bora estudar. Lápis na mão, atenção e atividades sendo feitas. Eu quero que vocês postem aqui, por gentileza, as atividades que vocês estão fazendo para que eu faça a correção. Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula de História, segunda-feira que vem. Fiquem todos com Deus.